lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Vem ver o primeiro sol, vem ver o verde do mar, vem ver verde florescer, Medim PB. O mundo cabe aqui dentro, a grandeza está no centro. Paraíba, luz do futuro é o teu farol. A força do crescimento nasce do planejamento, que abre pro mundo inteiro a porta do sol. Welcome to Paraíba, bienvenido a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver mais que sol e mar, vem ver. A história que é secular, venha festejar, Medim PB. Viver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, saborear a nossa arte, o calor da gente. Abraça a beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura que segue em frente. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver. A pedra que é milenar, venha festejar, Medim PB. Tem festa na Borborema, tem cenário de cinema. O sol perfeito se ensina o sabor do som. No prédio o frio abraça, a história que enche a taça. Viver esse estado de graça é tudo de bom. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Seja bem-vindo. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro, segundo. E claro, em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus por mais uma semana que está iniciando, finalzinho de tarde, daqui a pouco mais uma noite, e que seja uma noite abençoada no teu lar, para toda a tua família, as pessoas que você ama, que Deus derrame bênçãos na tua casa, na tua vida. Agradecer, claro, a dona de casa, minha querida dona de casa, que permite que eu entre todos os dias no seu lar, em todos os cômodos, porque afinal de contas,
com a rede social, com a internet, não tem limites, não tem fronteiras. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Agradecer a todos que estão nas nossas plataformas digitais, e são muitas. Muito obrigado a você que está agora assistindo o programa pelo Facebook Diário do Sertão. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vai aparecer aí no teu vídeo, hein? Aqui, ó, Diário do Sertão. Cadê? Aí, nosso site, você que está assistindo agora, exatamente pelo link tvdiariodosertão.com.br. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está assistindo pela Netline HD TV, canal 3, você sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A você que está assistindo o programa pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito grato pelo carinho, grato pela audiência. A você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. A você que já segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Você está assistindo o programa ao vivo e tem todos os programas completos para você compartilhar, para você assistir quando quiser. Aproveite também e se inscreva no nosso canal Programa Checkmate. Nosso canal, você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas na íntegra, completos, picotes do programa, para você compartilhar, para você assistir, ó, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, você que escolhe, tá bom? Então vai lá e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. A você, claro, que segue o nosso Instagram, vai aparecer aí, está. O Instagram é esse, hein? Programa Checkmate TV. Nosso Instagram, você sabe, não tem fake news, só tem fatos. Tudo é produzido aqui, tá certo? Lá você pode interagir comigo, sugerir pautas. Lá você vai saber tudo o que vai acontecer no balanço diário. Então segue o nosso Instagram. Vai lá agora, Programa Checkmate TV. Segue e interaja conosco. Nosso WhatsApp vai aparecer aí, 839-8653-1759. Isso aí, você fala comigo agora, hein? Em tempo real, você pode mandar aí o teu comentário, você pode mandar uma pergunta, sim, uma pergunta para os nossos convidados de hoje, tá certo? E eu vou fazer aqui ao vivo. Então, interaja conosco, participe. 17h28. Olha, o programa de hoje já começa quente, já começa com tudo. Eles já estão comigo aqui no estúdio, os nossos convidados de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema de alta relevância. Aliás, um tema que, por mais que a gente queira, né, a gente não consegue deixar de falar, tá? Infelizmente, entra governo, sai governo, mas essa palavra está sempre lá, está sempre ali, em alguns governos com mais, né, mais expressão, outros com menos, mas infelizmente no nosso país, lamentavelmente, corrupção no Brasil, né? Acho que você está acostumado, quem não ouviu falar, quem não escuta, quem não vê, tá bom? Então vamos aqui começar dando uma boa tarde a eles que vão participar a partir de agora, e você, claro, é nosso convidado para interagir conosco. Vamos começar então, ele não vai gostar muito do que eu vou dizer não, tá? Mas vamos começar por essa lenda do rádio, esse cara que é mestre na comunicação, meu parceiro, meu amigo, tá? Colega também de trabalho, de profissão, e também já é uma pessoa de casa,
tá? De vez em quando ele vem, sempre que vem, brilha muito porque tem muito conteúdo, sabe o que fala. Então, meu querido doutor Humberto Nóbrega, advogado, radialista, jornalista, o cara sempre vem aqui, brilha mesmo, tá? Humberto, em primeiro lugar, agradecer a você pela presença, por ter encontrado um espaço aí na tua agenda para estar aqui conosco. Vamos começar com suas considerações iniciais. Seu boa tarde a todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, os amigos que estão aqui do lado. E meu patrão que está aqui, Adelto Francisco, da Rádio Quatiara de Cachoeira dos Índios. Fernando, eu quero agradecer o pessoal da Diário, né, a TV Diário. Sempre que me fizer esse convite, estarei aqui. Para mim é um grande prazer, não pela amizade que eu já tenho por você, mas pela casa. Eu gosto muito da TV Diário e para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu agradeço também a todas as pessoas que têm ligado para mim. Humberto, hoje você vai lá, hoje você vai na TV, você vai participar aí do Checkmate? Eu digo, vamos participar. E todas as vezes que você, Fernando, precisar de mim, é só mandar o convite, estarei aqui com certeza. Eu espero que tanto Humberto Nóbrega, como os dois colegas que estão aqui, a gente consiga, né, bater um papo gostoso, um papo descontraído, falando de corrupção brasileira, que é, na minha opinião, uma das maiores mazelas que existe, não só no Brasil, mas onde tem corrupção, para mim, um dos maiores crimes que existe na humanidade. Muito bem, Humberto Nóbrega, exatamente, muita gente já falando conosco, daqui a pouco eu vou agradecendo a você pela audiência, pelo carinho, pela companhia, tá? Agora eu vou falar com outro que também já é de casa, é um cara que sempre que vem, né, o público gosta muito, porque ele não é também de ficar em cima do muro. Eu costumo dizer o seguinte, ó, esse cara, ele não tem meias palavras, tá? Ele fala a verdade, doa quem doer, tá bom? Então, por isso que eu chamei, convidei para essa bancada, né? Meu querido historiador, empresário, Gilvan Rodrigues. Boa tarde, Gilvan. Seu boa tarde, considerações iniciais a todos os telespectadores. Meu boa tarde para todos os telespectadores da TV Diário. Mais uma vez agradecer você, amigo Fernando, pelo espaço que tem sempre em aberto aqui. Coisas que muitas outras pessoas por aí não têm aberto, não abrem espaço. A gente está aqui, meu amigo Adailton e Humberto, dentro do possível. A gente vai procurar falar sobre a corrupção, né, de uma forma geral, não só no Brasil, mas talvez já citando até alguns exemplos no mundo, para fazer efeito comparativo. E além da nossa grande amizade que nós temos, a nossa parceria, eu faço que nem as palavras de Humberto. Eu não estou aqui apenas por conta disso, mas eu acho que como um dever de uma pessoa da área social também, dentro do possível, procurar esclarecer coisas que a gente sabe muito bem no dia a dia, que a velha mídia procura esconder da sociedade a verdade do que realmente acontece nesse país com relação à corrupção. Muito bem, Gilvan Rodrigues, historiador, empresário aqui conosco. Bom, o outro é a primeira vez que ele vem no meu programa, mas com certeza será a primeira de muitas. Aliás, eu já falei, né? Nós temos um time aqui, temos aqui pessoas realmente assim, muito preparadas, independente de lados políticos, seja de direita, seja de esquerda. Eu já falei, repito, o Balanço Diário não é um programa, tá certo? Nem de direita, nem de esquerda, é um programa democrático e que oferece o espaço a todas as pessoas que queiram vir aqui e colocar suas opiniões, tá? Então hoje é um grande exemplo, né, que nós vamos tratar aqui. Aliás, não vou dizer que não vamos falar de política, porque não tem como, lamentavelmente, não tem como você falar de corrupção sem não tocar em política, né? Lamentavelmente, muito da história de corrupção nesse país tem a ver com a política, infelizmente. Ele é a primeira vez que vem, virá outras vezes, empresário, engenheiro, Adeildo Francisco.
Seu boa tarde, por favor. Boa tarde, né, a todos. Só corrigindo, Adaildo, Fernando. Adaildo, né? Adaildo. Adaildo. Muito bem, Adaildo, Bom, né? então eu vou pedir perdão pela gafe, tá? É a primeira vez, né? A produção escreveu aqui para mim Adeildo Francisco. Então, eu vou corrigir. É Adaildo. Adaildo, exatamente. Adaildo Francisco, mas é empresário e engenheiro. Também, os dois. Pelo menos isso está certo, por favor. Pois é, boa tarde, como já disse, agradecer a você, Fernando, e dizer, não foi a primeira vez, no seu programa sim, mas eu já prestei uma entrevista aqui há um pouco tempo antes, eu acho que era Ada Vitoriano, se eu não me engano, a entrevistadora, e foi muito... Aí Humberto também veio com ela, se eu não estiver enganado, e agradecer a você da TV Diário do Sertão, é uma grande oportunidade que estão nos dando, né? Agradecer, saudar ao colega Gilvan Rodrigues aí, Humberto, já trabalha comigo na Rádio Quatiara, nós fazemos um programa lá aos sábados, que engloba 4 assuntos, inclusive a política, né? E nós retransmitindo também um programa aqui da TV Diário do Sertão, se eu não me engano, o nome é Olho Vivo, não é isso? E o nosso lá é o Olho Vivo, ele acontece todos os dias. A partir de meio-dia. De meio-dia às 14 horas. Exatamente. E quando eu falei a primeira vez, eu me referi ao meu programa. Exatamente. O meu programa é a primeira vez. É a primeira vez. Mas... De muitas que podem acontecer, né? E eu só tenho a agradecer que a gente vai só mostrar a verdade do que a gente pensa, né? Do que a gente sabe repassar para as pessoas como agentes multiplicadores de opinião. Muito bem, Adaildo Francisco, aqui conosco também. Olha, agradecer a audiência, muita gente já falando aqui conosco. A Núbia Cavalcante, ela está dizendo, boa tarde, parabenizar o meu amigo Humberto Nóbrega. Além de amigo, vizinho, gente muito boa, da melhor qualidade. Eu endosso, assina embaixo. Aí, Humberto, Núbia Cavalcante, viu? Eu agradecer a Núbia, realmente vizinha, doutor Coelho. Eu sempre digo, né? Quem tem amigo tem tudo. Isso é muito importante. E aqui hoje, né? Na TV Diária, a gente está cercado de amigos, né? Além do Fernando, né? Tem o professor Gilvan e também a Adelto Francisco. E os telespectadores, principalmente, né? Que nos dão essa força e essa honra para que a gente toque para frente sempre os nossos trabalhos, que seja na TV ou no rádio. A gente só tem que agradecer. Muito bem, agradecer também ao querido Afonso Lins de Carvalho, que está dizendo aqui, mandando várias perguntas, mas em primeiro lugar, parabenizando o programa e mandando também um grande abraço para você, viu, Humberto? Muito obrigado, Afonso. Afonso né? É gente fina. Muito bem, Marluce Nóbrega, bom final de tarde, desde já parabeniza ao primo e amigo Humberto Nóbrega e ao amigo Adaildo Souza. É isso mesmo, é Adaildo Francisco Souza. Adaildo Francisco Souza, muito bem. Pela participação neste excelente programa e ao senhor apresentador. Muito obrigado. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Muito bem, então, a partir de agora, você que está assistindo o programa deve participar, manda a tua pergunta, manda o teu comentário, eu vou fazer aqui ao vivo aos nossos convidados de hoje. E eu já começo, já vamos começar assim, botando lenha nessa fogueira, né? Eu começo perguntando aqui, aliás, eu quero deixar bem claro, que esse aqui é um bate-papo, tá? Que vocês não se limitem apenas a ficar esperando o ilustre apresentador fazer perguntas, de repente na fala de um, se o outro quiser também entrar, comentar alguma coisa, é só dar o sinal e entrar na fala, tá entendendo? Tá? Pra gente não deixar o negócio muito monótono e também satisfazer o público, né? Que tá aí doido para assistir e ouvir vocês, tá? Então eu começo perguntando o seguinte aqui ao meu amigo Humberto Nóbrega. Humberto, a corrupção brasileira está ligada somente à política? Fernando, antes de responder, né, nós temos aqui 3 professores, né? Professor Gilvan, né? Professor Adaildo também, já é professor, sempre é, e o professor Humberto Nóbrega. Mas antes eu gostaria eu peguei aqui o significado de corrupção, só para a gente entrar no tema. Corrupção é
ação ou efeito de corromper, de adulterar o conteúdo original de algo. Ação ou resultado de subornar, de oferecer dinheiro a uma ou várias pessoas, buscando obter algo em benefício próprio ou em nome de outra pessoa. É suborno. Isso é a corrupção. E respondendo à sua pergunta, meu amigo Fernando, a corrupção ela vai muito mais do que a política. Nós temos a corrupção brasileira, que não é só do Brasil, muitos países têm a sua corrupção aí, mas nós não podemos culpar apenas a política pela corrupção. O simples gesto da gente furar uma fila num banco é um tipo de corrupção. O simples fato de você chegar com um funcionário público na sua casa e oferecer R$10, oferecer R$100 para que ele não te multe, é uma forma de corrupção. O simples fato de você pegar seu filho na porta da escola e chegando lá e você tomando a frente dos outros é uma forma de corrupção. Então nós não podemos colocar a culpa da corrupção exclusivamente na política. Infelizmente a política apresenta o maior número de corruptos, né, nesse país e no mundo. Mas não é só a política que traz isso aí. Se a gente for olhar a história da corrupção, nós vamos ver corrupção antes de Cristo andar no mundo. E um dos primeiros atos de corrupção que nós temos na Bíblia foi justamente a tentação de Eva. Quem que não lembra que Eva foi tentada, né? Para quem acredita em religião, Eva foi tentada pela serpente, pelo quê? Pela maçã. Ali já foi uma forma de corromper, uma forma de agradar para ter alguma coisa. Então a corrupção, nós não podemos jogar nas costas apenas do político, né? E nós temos também aquela corrupção que é do homem comum, aonde o cidadão, ele dentro da política, ele vende o seu voto, ele oferece o seu voto por qualquer coisa nesse país. Então, seria muito ingrato a gente chegar e dizer assim, puxa vida, o presidente, o governador, o vereador é um corrupto, é safado, é isso e aquilo. Faz parte da corrupção, sim, mas o povo também faz parte e muito da corrupção. Muito bem, Humberto Nóbrega. Agora eu pergunto, meu amigo Gilvan Rodrigues, algo a acrescentar na fala de Humberto com relação a essa pergunta? Bom, como o nosso amigo aqui falou, a questão é histórica, né? Ele foi realmente a fundo, foi buscar os princípios de tudo, que foi justamente no paraíso, né? Com Adão e Eva, onde a serpente atentou Eva. Realmente, ele está mais do que certo. A corrupção, ela não parte só a questão da política. A gente, como cidadão, como eleitor, e principalmente a gente aqui, que são pessoas que a gente procura formar opiniões, procurar esclarecer a sociedade do que realmente acontece, o que as pessoas deveriam realmente fazer, se elas vão ou não seguir os exemplos da gente, o que a gente vai dizer, isso ainda está na consciência individual de cada pessoa. Aristóteles, que foi um dos maiores filósofos da história, do mundo, ele sempre dizia uma coisa bem interessante. O homem, por si já nasce político. Eu gostaria de completar a frase dele dizendo o seguinte, só que ninguém nasce corrupto. A corrupção é uma consequência de vários fatores que acabam acontecendo na sociedade, seja ela qual for a razão. É bastante conveniente falar, que nem ele falou, citou esses exemplos aqui agora, de pequenas coisas, né? Então, a gente... Tem pessoas que, pela ignorância, pela falta de conhecimento, até pelo fato de querer se esclarecer, o ponto principal de tudo da sociedade que a gente vê é a questão cultural, aliada justamente à questão individualista, a questão egocêntrica que a sociedade tem, que as pessoas têm, que querem se beneficiar de forma individual. Se por tabela o vizinho, o que está atrás, o que está na frente, da esquerda à direita, se beneficiar, mas o objetivo inicial é que beneficie a mim. Eu sou a pessoa, o egocêntrico, que tem, por natureza, querer que seja beneficiado de forma ilícita. Isso não, ele não para pensar o que isso pode virar uma bola de neve. Porque da mesma forma que ele faz, uma outra pessoa, se fulano faz, por que é que eu não posso fazer? Quer dizer,
Então, a questão de consciência, a sociedade, ela tem que tomar consciência, acaba essa cultura, esse vício que vem perdendo há milhões e há milhões de anos na sociedade. Então, isso tem que acabar, as pessoas têm que ter mais consciência, que eu garanto que se todo mundo agisse de forma coletiva, a sociedade seria bem melhor. Muito bem. Meu querido Adaildo Francisco, algo a acrescentar na fala deles? Já disseram tudo, né? Mas como o Gilvan falou, a corrupção ela é milenar. Ela é milenar e ela não atinge, como o Humberto já falou, a parte pública, e sim as pessoas, a parte privada, uma simples fura-fila. Um simples fura-fila já caracteriza uma corrupção, né? Mas lembrar também que a corrupção na parte pública existe porque o próprio povo, né, que coloca aquelas pessoas lá, né, e terminam praticando a corrupção, e o povo tem uma grande parcela por eles praticarem tal ação. Muito bem, estamos conversando aqui ao vivo com esses três, né? Essas três aqui, pessoas, celebridades, pode-se dizer assim, com bastante conhecimento, aguardando a sua pergunta, o seu comentário, para que você também possa participar do programa, interagir conosco. Estou aqui com o advogado Dr. Humberto Nóbrega, com o historiador Gilvan Rodrigues e com o engenheiro Adaildo Francisco. Adaildo, eu te pergunto algo assim, eu quero realmente que a gente caminhe, né, para ver se o público participa, tá? Então eu vou fazer uma pergunta aqui que muita gente está assistindo e talvez alguns gostariam de perguntar isso a vocês. Eu lhe pergunto o seguinte, no atual governo do presidente Jair Bolsonaro, você acredita, você enxerga que esteja havendo corrupção ou não? Olha, Fernando, eu vou falar como eu vejo, né? Na minha ótica, né? Porque cada um tem sua opinião, né? Existem as alas de direita, as alas de esquerda, porque corrupção, como você disse, sempre leva a política, que existe no meio político, né? A corrupção. Mas eu até então, eu não vejo a questão de corrupção nesse governo, né? Agora, se há algumas arestas, algumas coisas que porventura venha caracterizar, cabe ao presidente, né, fazer essas correções. Muita gente querem fazer ligação, né, à questão dos filhos dele com relação às rachadinhas, né? E querem dizer que muitos alegam isso. Existe corrupção no governo porque os filhos deles o filho dele praticou a rachadinha. Aí eu pergunto, né? Mas ao mesmo tempo afirmando, Humberto trabalha comigo e já falei isso muitas vezes, a gente não pode mudar o discurso, né? Se você olhar naqueles 513 deputados federais, eu acho que não existe 3 que não praticou a rachadinha, né? Eu acho que a questão de direcionar o filho do presidente é apenas para prejudicar o governo, por ele ser filho do presidente. Talvez se ele não fosse filho, não teria ido atrás dessa questão da rachadinha, porque eu acho, não só deputado federal, como estaduais, como prefeitos, praticam a rachadinha, Fernando. Com certeza, a gente sabe que pratica. Viu? Muito bem, Adaildo Francisco respondendo. Meu querido Gilvan Rodrigues, algo a acrescentar na fala do Adaildo Francisco? Bom, na abertura da ONU agora no Fórum Mundial, o Bolsonaro deixou bem claro que no governo dele, até o preciso momento, não foi encontrado nenhum vestígio de nenhuma corrupção no seu governo. Então, agora a gente tem que separar duas partes do seu governo. Uma, quando a gente fala o governo em si do presidente, e o governo quando a gente faz relação aos seus comandados, que no caso os ministros, os seus assessores e assim por diante. A gente sabe que, por exemplo, digamos que o presidente autoriza a construção de uma obra. Então, ali, por exemplo, se o ministro ele participou ali da licitação, do processo, e porventura ele fez alguma situação ali que ele recebeu por trás, então isso aí a gente não pode nem diretamente dizer que é culpa do presidente, porque ele não estava lá. Então, vamos saber separar também essa situação. Agora, com relação ao presidente Jair Bolsonaro, eu acho que corrupção não tem não, porque
O que a velha mídia, o que a esquerda e toda e qualquer oposição que se tem nesse país já vasculhou a vida dele. Se tivesse vasculhado a vida de Lula, acho que até o dedo de Lula tinha encontrado. Muito bem. Gilvan Rodrigues. Agora vamos ouvir o advogado doutor Humberto Nóbrega, ainda dentro da pergunta feita, o que o senhor tem a acrescentar em cima da fala dos dois? Olha, Fernando, a corrupção, ela é inerente de qualquer governo. Vai aparecer um dia algum ato de corrupção no governo de Bolsonaro. Isso aí, o futuro dirá. Porém, se você analisar um governo que tem 2 anos, olhando os governos passados, você vai ver. Enquanto a gente tem 0, entre aspas, de corrupção, 0 que eu digo porque não foi descoberto ainda. Há governos atrás, todo dia tinha um ministro que ia preso, tinha um ministro que era corrupto. A corrupção era muito mais clara, muito parecia que era normal a corrupção. Então a gente tem hoje uma das maiores empresas, que é a Rede Globo, que quer derrubar o presidente a todo custo. Então veja só, é o que disse o professor Gilvan. Se descobrir hoje que o presidente da República está envolvido em corrupção, você pode ter certeza que é de manhã, de tarde, de noite, o Fantástico, tudo. Então eu acho o seguinte, se você comparar governos desde a época do primeiro presidente da República, você vai notar que hoje o atual presidente da República, ele está menos envolvido do que os outros. Nós não descobrimos ainda. Há pouco tempo atrás, a gente via os escândalos dos mensalões, os escândalos da roubalheira. Era muito comum a corrupção. E hoje a grande mídia não tem... Você fala de tudo. Eu assisti uma vez um Fantástico, que é um dos maiores... Era, para mim, um dos melhores programas que a Rede Globo tinha. O Fantástico todinho, Fernando. O Fantástico dizia assim... O presidente da República olhou do lado de esquerdo sem máscara. O presidente da República cumprimentou fulano de tal. Sem assunto. Sem assunto. Só tentando fazer a coisa errada. E o que é que a gente devia fazer com corrupção? A gente nem devia estar citando nome de presidente disso e daquilo. A gente devia falar da corrupção brasileira. O povo brasileiro devia dizer assim, chega a corrupção. Se foi de presidente, se foi de governador, se foi disso e daquilo. Agora uma coisa é certa, Fernando. Você só vai conhecer os erros de um governo quando ele sai. Você quer puxar para a gente uma corrupção bem próxima da gente? Ricardo Coutinho. O ex-governador Ricardo Coutinho, eu, Humberto Matias Feira da Nóbrega, Adailto Francisco, a gente chamava ele o homem trabalhador. Ninguém sabia da corrupção desse homem. Aí depois se descobre, o Ministério Público acusa ele de ter roubado da Paraíba 134 milhões. Aí quer dizer, por que não se tinha corrupção naquela época? Aí existe vídeo com o Ricardo Coutinho dizendo que comprava juiz, comprava ministro. Então, quer dizer, a corrupção está enraigada na nossa política e a gente tem que tirar isso. Nós não temos que dar ponto a qualquer tipo de corrupto. Em São Paulo, a gente tem um exemplo muito grande de corrupto chamado Paulo Maluf, que era o rouba, mas faz. O Paulo Maluf roubou tanto o Estado de São Paulo, mas ganhava as eleições, porque o pessoal dizia, rouba, mas faz. O povo brasileiro tem que sair desse tipo de coisa. Rouba, mas faz. Meu Deus do céu! O cara me rouba e faz? Que história é essa? Nós temos que sair disso aí. E olha, hoje eu digo bem com toda certeza, eu vou sempre lutar contra a corrupção, que seja de A, de B, de C ou de D. O Adailto está aqui comigo, o Adailto tem família que já foi prefeito em Cachoeirinho. Quantas vezes na bancada errou, eu disse a lenha no sobrinho dele. Por quê? Porque o meu posicionamento é esse. Eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu sou Brasil. Se tem corrupto do direito, nós temos que apurar e prender. Se tem corrupção na esquerda, apurar e prender. Essa é minha opinião. Adailto quer falar, eu posso... né? Pois não. Eu queria acrescentar, diante da fala de Humberto, que ele falou que criticou meu sobrinho e eu não cheguei a reclamar nenhuma vez, né, Humberto? Nunca reclamei. Nós tínhamos um contrato com a Prefeitura de Cachoeira. Parabenizamos. Pois é, mas em outra gestão, e quando alguma pessoa da rádio criticou, ele achou ruim e cortou o contrato. E tudo bem, a gente tinha um contrato, não era para elogiar a Prefeitura, era para prestar o serviço.
né? Anunciar as ações do governo municipal e tudo mais. Não para estar babando prefeito nenhum, nem... Né? A rádio, eu acho que a imprensa tem que ter esse papel. Agora, as grandes mídias, infelizmente, né, fazem um papel totalmente oposto do que a gente queria que elas exercessem. Só dando um exemplo, agora na fala do presidente Bolsonaro lá na ONU, né, sempre é um brasileiro, o presidente brasileiro, que faz a abertura, e eu ouvi um áudio, né, o Jornal Nacional fazendo uma análise do discurso e o Jornal da Record, totalmente diferente, Fernando. O Jornal Nacional falava que Bolsonaro não tomou vacina, que Bolsonaro comeu um sanduíche ali fora, enquanto que o Jornal Record, não. O Jornal Record mostrava exatamente a fala, o que Bolsonaro disse. Bolsonaro disse isso, Bolsonaro falou sobre a Amazônia, sobre isso, sobre aquilo. Mas a Globo fazia questão de frisar aquelas coisas negativas, que eles achavam que era negativo. Porque depois eu vi até o presidente da Rússia comendo sanduíche lá em outro vídeo. Nada de mal, e a Globo não falou, né? Muito bem, estamos aqui conversando sobre a corrupção no Brasil, do Brasil, mas na verdade é a corrupção no mundo inteiro, porque é algo que existe em todo o planeta, tá certo? Eu só quero ser assim um certo contraponto aqui no programa, e que vocês não me levem a mal por isso, mas apenas para poder provocar também, né, uma discussão, tá? Já que o público aí não está se manifestando com relação a isso, e já que vocês falaram tanto aí na Rede Globo, né, que eu também não vou entrar nesse mérito, tá certo? Mas eu quero falar do que se fala em todas as emissoras, o que é notícia, tá? Vocês falaram agora há pouco aí, inclusive no programa do Fantástico da Rede Globo, né? Pois é, ontem, inclusive, o Fantástico, ele falou sobre as vacinas, o mercado paralelo. A pergunta que eu fiz foi exatamente a seguinte: se vocês enxergam que há corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu não estou aqui dizendo se o presidente é corrupto ou não é corrupto. Eu estou falando do governo dele. E quando se fala de ministros de um presidente, está se falando do governo do presidente. Isso é fato, né? Então, por exemplo, eu pergunto a vocês aqui o seguinte, né? Diante de tudo que vem se falando aí, com relação às vacinas da Covaxin, tá? Que tem o líder do governo, Ricardo Barros, supostamente envolvido, né? Quando se fala da AstraZeneca, né? Que tem o nome, exatamente, quando se fala de AstraZeneca, do Roberto Dias, entre outros, tá? Vocês não veem que, nesse ponto, eu não estou me referindo ao presidente Jair Bolsonaro, até porque eu nunca concordei, e repito, sendo bem democrático, tá? Eu reconheço que no governo do PT houve sim muita corrupção. Seria hipócrita da minha parte dizer que não houve, tá? E uma coisa que eu sempre bati no meu programa e bato até hoje é que eu nunca entendi, nem entra na minha cabeça, aquele discurso do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, quando iam se perguntar a ele sobre corrupção, e ele dizia: eu não sabia disso, eu não vi nada. Então, e hoje, o presidente Jair Bolsonaro também não sabe, também não viu? Alguém responde, por favor? Contraponto. Fernando, eu respondo com certeza. Toda pergunta que você quiser, tranquilamente. Eu vejo o seguinte, né? Você falou o presidente. O presidente deu, e eu não votei nele a princípio, nem votarei nele, né? Já o Adelto sabe que eu não voto nele, mas eu sou justo. O presidente da República, quando descobriu erros em outro ministro, mandou embora. Então, veja só, tem que provar. Só esse negócio, se alguém chegar aqui e disser assim, o apresentador da TV Diário, Fernando, errado, imagina se a TV mandar, tem que provar. Então, veja só, vocês têm que entender o que é que está acontecendo por trás de uma CPI, onde não é CPI da Covid, é enrolação, é mentira. A CPI é CPI para tirar o presidente. Se você quiser depois entrar na CPI, a gente entra nisso aí. Então, veja só, achar que não tem corrupção no governo Bolsonaro
é muita inocência de qualquer ser humano. Tem até tentativa, por quê? Porque, infelizmente, nesse país, nós não podemos governar sozinho. Ele não governa só. Você citou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ele entrou, o primeiro governo do presidente, para mim, foi o melhor presidente que esse país já teve. Depois ele foi obrigado a se juntar com o resto de ladrão que tinha lá e corrompeu todo o governo dele. Né? Quem deu o golpe, como o pessoal diz, foi o grande aliado dele. Que ele chegava em todo canto e dizia, esse é meu homem, né? Praticamente em termos de confiança. Né? Então a gente viu essas coisas. Então a política tem isso. Hoje o presidente da República, se ele quiser governar, ele tem que chamar o centrão, o esquerdo, chamar todo mundo. Porque nada sai no papel nesse país se não for através de favores. A corrupção lá é assim. Infelizmente, o que é que nós temos que mudar um dia esse país? É aprendermos a votar. Enquanto a gente não aprender a votar de fato, escolher as pessoas honestas, esquecer o rouba mais faz, tirar o ladrão da nossa política, nós vamos continuar isso aí. Nós podemos ter 1000 presidentes bons, mas é complicado. Se a gente tiver hoje a eleição Jesus Cristo no Brasil, presidente da República, Jesus Cristo no Brasil, com aquele monte de ladrão que tem no Congresso, que tem na Câmara dos Deputados, que tem nas prefeituras, que tem nos governos, Jesus Cristo vai terminar sendo morto do mesmo jeito. Não adianta, Fernando, a gente crucificar um cara só. Nós temos que ter a convicção de sermos brasileiros. Por isso que eu sou contra a corrupção. Nem gosto de dizer o nome de pessoas. A corrupção nós temos que ser contra de qualquer pessoa. Nós temos que ser... Eu digo para esse aqui, ó, do meu lado. No dia que eu descobri um negócio errado da sua vida, eu digo aqui na rádio. Eu digo ou não digo para você, Adelto? E eu digo, no dia que você descobrir de mim, você tem que dizer. Porque se eu descobrir, eu vou dizer. Então nós temos que ter essa consciência política, que enquanto a gente tiver um presidente que seja Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Fernando Antônio, professor Gilvan, Humberto, enquanto a gente tiver deputados desse naipe que nós temos, senadores assim, nós não vamos para canto nenhum. Nós temos que mudar dentro de casa. Vereadores que não fazem nada. O que é que quer uma cidade como Cachoeira dos Índios, uma cidade como Caseiro, com desse tanto de vereador? Para quê? Me diga para que serve desse tanto de vereador numa cidade como Cajazeiras. Nós temos um prefeito só. Para que 15 vereadores? Para quê? Para não fazer nada. Esse é um absurdo que eu acho também. E isso, Fernando, também é corrupção. Receber dinheiro sem trabalhar é corrupção. A rachadinha tem nas câmaras municipais até a presidência da República. Isso é corrupção. O povo brasileiro tem que abrir os olhos e saber escolher. Você tem ideia, falando de corrupção, só para mim passar a palavra para o meu amigo Gilvan? Me convidaram para ser candidato em Cachoeira dos Índios. Eu dei meu nome, Adelto lembra, me apresentei na TV Cachoeira dos Índios como candidato. Eu fui em 2 casas em Cachoeira dos Índios, Fernando. 2. Eu não era candidato de fato ainda, porque não estava legalizado. Só a pretensão. Serei candidato em Cachoeira dos Índios. Falei até Rei Teta, que era também candidato. Meu amigo Teta era candidato. Nas 2 casas que eu fui, Cachoeira dos Índios, quando eu entrei, antes de dar bom dia, o pessoal já estava me pedindo as coisas. Isso é corrupção? É corrupção. Eu falei, desculpe, mas eu não sou bandido. Quem compra voto é bandido. Quem vende voto também é bandido. É minha opinião, eu não sei se os 2 colegas aqui concordam. Professor, quem compra voto é o quê? E quem vende voto é o quê? Já que o Fernando pediu para a gente perguntar, quem compra voto é honesto? Quem vende voto é honesto? Meu amigo Humberto, só vou discordar de você tudo que você falou numa coisa. A história mostra, se a gente olhar direitinho, que o maior presidente da história do Brasil se chama Getúlio Vargas. Não foi Lula. Lula ele poderia ter sido o maior presidente da história. Mas o governo de Lula foi uma coisa bem interessante. Professor, deixa eu só te corrigir assim. Você está certo com história. Perfeito. Eu estou dizendo assim, que eu vi. Só nisso. Pronto. Mas você está correto. Se eu for olhar a história, Getúlio ganha todo mundo. Mas eu estou dizendo que eu vi. Como para mim, que eu vi como governador, o maior governador da Paraíba chama-se Ricardo Coutinho, que eu vi. Aí depois virou essa ladroagem toda, para mim não serve nem para
porteiro do meu prédio. Pronto. Lula, ele podia ter se tornado, inclusive eu votei nele, ele podia ser o maior presidente da história do Brasil. Pegou a Casa Organizada, que teve o período da transição do real, houve muitas privatizações, o governo de Fernando Cardoso fez muita coisa interessante nesse país, construiu um bocado de coisa, ele pegou um país que ele podia ter decolado. O grande problema do PT no Brasil foi ter construído a casa pelo telhado, quando se começa pelo alicerce. O crédito, que eu acho que o maior erro nesse período do governo dele foi a abertura de crédito exagerado que se aconteceu, se fazia financiamento, empréstimos a longos e desperdiçado prazo, facilitou a vida. O governo é bom. Mas o interessante não é você abrir o crédito, você tem que criar condições de manter o crédito, coisa que não foi feita por ele, por isso que está. Por isso que o governo de Dilma foi do jeito que foi, e se ele voltar, não vai ser aquele governo mais de forma nenhuma. De forma nenhuma, certo? E é que nem o nosso amigo Humberto disse aqui, quem compra voto é corrupto e quem vende o voto é corrupto também. Tem que se quebrar esse paradigma, certo? De acabar com esse negócio. Quer dizer, o povo tem que botar na cabeça uma coisa, se você está recebendo dinheiro, alguma vantagem, para você votar no candidato X, você está vendendo seu voto com seu próprio dinheiro, porque aquele dinheiro ali é fruto de desvio, fruto de quê? De corrupção. Tem que acabar com esse negócio. Agora, com relação à questão do que vocês falam, Humberto, do governo Bolsonaro, se tem corrupção ou não. Concordo com você também. Não vai ter nenhum governo no mundo que não vá ter nenhum ato de corrupção. Ele pode até ficar escondido, nunca ser descoberto, demorar a ser descoberto, mas mais cedo ou mais tarde é provável que aconteça alguma coisa. E tem, como eu falei no início, tem a parte dele como presidente e tem a parte dos ministros. Eu acho o seguinte, até o momento em que se não sabe que algum ministro possa, de alguma forma, ter cometido algum ato de corrupção, que ele não saiba, eu acho que ele não pode ser tão crucificado em nenhum outro presidente. Agora, a partir do momento que ele sabe, botar para fora, mandar processar, prender, seja lá o que a lei se deixe ser feito. Agora, se ele sabe e ele fica calado, então ele é conivente. Então, quem é conivente é corrupto também. Então, tem que se fazer isso aí. Tem que botar para frente, mandar embora, prender, processar e botar para entregar, para devolver o dinheiro de tudo aquilo que ele usurpou dos cofres públicos. Muito bem, Gilvan Rodrigues, doutor Humberto Nóbrega e Adaildo Francisco. Você que está assistindo o programa, participe, interaja conosco. Adaildo vai falar já já, só para me ler aqui alguns comentários dos telespectadores, né? Por exemplo, a Núbia Cavalcante, ela diz aqui o seguinte: a maior corrupção que existe no mundo é exatamente a venda do próprio voto, que seja por dinheiro ou cargo público, porque eles não só se prejudicam, não se pode cobrar nada da classe política, com prejuízo quem não usa dessa prática, elegendo políticos corruptos. Verdade. A venda do voto é uma vergonha mesmo. Você que está me assistindo, que vendeu o seu, você tenha certeza, você é um grande corrupto. Tem raiva de mim? Tenha, mas eu estou dizendo a verdade. Vender voto é corrupção, comprar voto também. Então, lamento muito, mas é a verdade, tá certo? Aliás, outra coisa, viu, meu querido Humberto Nóbrega? Essa questão do Robin Hood, né? Que rouba mais faz, isso aí é no Brasil inteiro. Aqui em Cajazeira também. Vamos ser bem coerentes. Tem pessoas que estão assistindo esse programa agora que diz assim: eu voto naquele político, ele roubou, mas fez. Então, se conscientize do que você está dizendo. O político é para fazer sem roubar. Ele tem a obrigação de fazer, porque foi você que colocou ele lá, tá? E se você o colocou lá, ele está lá para trabalhar para você e não roubar para ele, tá bom? Então, fica essa dica aí para você que está assistindo, né? O Luiz Rodrigues está em Brasília assistindo o programa. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E o Luiz Rodrigues, ele está dizendo aqui o seguinte: Luiz Rodrigues, boa tarde, meus amigos da TV Diário. Na questão de compra de voto, qual cidadão trata de corrupção? Então, em Cajazeiras, todos são corruptos.
porque todos que eu conheço faz isso. Bom, o que o senhor conhece, não é todos. Ele está se contradizendo, porque está dizendo que é todo mundo e agora ele falou que eu conheço. Eu tenho que dizer isso, né? Meu querido Luiz Rodrigues, todos que você conhece, porque eu conheço pessoas aqui em Cajazeiras que não vendem voto, eu conheço pessoas que são conscientes e que estudam o candidato antes de votar. O grande erro do povo é que sequer conhece. Eu sou muito sincero, Humberto e meus amigos aqui. Se você perguntar a algum eleitor em quem ele votou para deputado há 8 anos atrás, ele não lembra. Ele não sabe em quem ele votou, né? Porque alguém chegou e disse, ó, vota, tá? Me ajuda, ou toma isso aqui para votar. Então isso está errado. Adaildo Francisco, por favor, pode falar. Pois bem, eu só queria dizer primeiro a Humberto, se a vaga lá do seu prédio tiver vaga, tem uma pessoa lá precisando de emprego. Você não quer Lula, né? Mas, viu? A vaga de porteiro, rapaz. A vaga de porteiro. Mas é o que Gilvan disse, eu concordo assim, como você disse, Gilvan. Se o presidente ou o prefeito souber daquele roubo que foi feito, aquela ação errada através do ministro, do secretário, e ele não tomou as providências, aí ele se torna conivente, né? A partir do momento que ele sabe e ele demite aquele seu auxiliar, então aí a gente passa a entender que ele fez a coisa correta, né? Mas, Fernando, eu não disse, mas eu acho que é preciso dizer, para não pensar que a gente está puxando. Eu estou aqui como um brasileiro, eu penso no Brasil, eu não penso em Bolsonaro, nem em Lula, nem A, nem B. Eu votei em Bolsonaro, né? Foi um dos presidentes que eu mais tive orgulho de votar e não me decepcionei ainda. Votei 4 vezes em Lula, para não pensarem que eu estou... Votei 4 vezes em Lula, às vezes que ele foi candidato. Fez um governo, como Humberto diz, o primeiro, meio razoável, ligado para a área social, mas veio aquelas questões de emprestar dinheiro do BNDES e que a gente nunca vai receber, eu acho errado. Mas a sua pergunta foi sobre a Covaxin, e eu acho que a CPI, ela traz muitas coisas que não estão acontecendo no governo, né? E a Covaxin, pelo que eu sei, não foi nem utilizada, não foi comprada, né? Ali eles fazem, criam coisas para incriminar o governo, para colocar o governo contra o povo, né? Isso é o que eu vejo, o que a gente vê. Ali tem 3 pessoas, o Omar Aziz, o presidente, o relator Renan, né? São envolvidas em questões. O Omar Aziz, quando era governador do Amazonas, em torno de 260 milhões, ele é suspeito de ter feito esses desvios. Então eu acho que ali está errado. Da mesma forma que eu penso que o STF está composto por pessoas erradas, a partir do momento que eles não são colocados lá através de um concurso público, indicados por presidentes que a gente costuma falar direto em rádio, eu acho que vocês também, né? Que às vezes eu escuto a Diário do Sertão e vejo essas coisas aí. É como no governo do Estado que nomeia os conselheiros do Tribunal de Contas, que deveria ser, né? Deveria ser através de concurso público, né? Tem que ser pessoas de conhecimento notório, né? Mas, infelizmente, ainda está assim. E o povo tem que cobrar. E eu acho, Fernando, que o povo passou a cobrar mais um pouco com a ajuda da internet, né? Apesar de que a corrupção, a compra de voto acontece nas cidades, quanto menor, pior, né? Porque eu lembro muito bem que o próprio Ricardo Coutinho, ele se elegeu, eu morava lá, morei 22 anos em João Pessoa, e ele se elegia como vereador, como deputado estadual, sem gastar nada. Porque ele atuava realmente. Mas quando passou ao governo do Estado, fez um ótimo governo em termos de construção, né? Em termos de construção, principalmente de estrada, que eu sou funcionário do DER, né? Ele interligou todo o Estado, mas infelizmente no final fez como toda a esquerda, né? A nível nacional, se sujou o puleiro. Muito bem, Adaildo Francisco, engenheiro, empresário, doutor Humberto Nóbrega, advogado, radialista, e o historiador e empresário Gilvan Rodrigues. Estamos ao vivo aqui no programa. Agora atenção, hein? Não ouse sair. Vai tomar aquela aguinha. Tá com vontade de ir no banheiro? É agora, hein? Vai rápido.
volta rápido, hein? Eu vou a um intervalozinho agora, tá certo? Temos que faturar, né? Mas depois eu volto para continuar esse bate-papo aqui e tem cada pergunta para eles, hein? Então, voltamos já! As escolas que estavam vazias, mas cheias de saudade, vão voltar a receber os alunos com todos os cuidados necessários. O governo da Paraíba fez o dever de casa e criou o Plano de Educação para Todos em tempos de pandemia, com uso obrigatório de máscaras, salas respeitando o distanciamento, higienização constante dos ambientes e diversos pontos de apoio com álcool em gel. A educação está presente com segurança nota 10. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática. A solução que você procura. Muito prazer. Somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática, tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, 30 anos. Aqui é fácil comprar. Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável. A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço para todos os passageiros e um excelente espaço de carga. Também se acrescenta ao conforto seu perfeito acabamento e a distribuição do painel de tecnologia avançada. Ah, isso sem falar no banco ergonômico de 8 regulagens elétricas. A iluminação ambiente tem 10 opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem, seja para ter uma visibilidade confortável de noite ou simplesmente personalizar seu passeio. Além do incrível teto solar panorâmico que, apesar do nome, também permite ver a lua. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18 horas e 19 minutos. Quero falar com você agora, atenção, hein? É final de mês e o Atacadão Mega Torra está com aquela promoção. Vamos ver! Operação Fecha Mês Mega Torra. Se já era barato, agora o gigante do varejo bota pra torar na concorrência. Toalha de banho de R$15 por R$9,99. Tapete de sala, o grande, de R$170 por R$99,99. Mop giratório, na concorrência R$80. No Mega Torra, só R$59,99. Short moletom canelado e colorido, R$25,99. Bermuda tactel e camiseta, só R$25,99 cada. Atacadão Mega Torra, o gigante do varejo. O gigante do varejo na operação Fecha Mês. Corre para lá. Agora você que está procurando aquele relógio, trocar o seu óculos, claro, o lugar é Ótica A Graciosa. Vamos ver. Já está sabendo do Festival de Relógios da Ótica A Graciosa em Cajazeiras? São descontos imperdíveis de 20% à vista ou de 10% em até 6 vezes sem juros, em peças selecionadas na Ótica A Graciosa. Aproveite para levar as peças que você estava de olho, agora com condições ainda melhores. Não perca essa chance. Festival de Relógios na Ótica A Graciosa somente do dia 23 a 30 de setembro. Visite a nossa ótica e aproveite. A Graciosa, você merece esse presente. Festival de Relógios de 23 a 30 de setembro. O telefone está aí, ó, 839-9175-2626. Ótica A Graciosa. Você merece esse presente. Agora você que está aí pensando em prevenção, né? E quando a gente fala de prevenção, deixa eu voltar a imagem para mim, pronto. Quando fala de prevenção, a gente pensa logo na família, saúde, o bem mais importante que nós temos. E saúde, aqui em Cajazeiras, é a Associação Polisaúde. Olha só. O que você faz com R$2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu disser que por menos de R$2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polisaúde? Agora somos Tamanho Família, com planos a partir de R$219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$29 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama. Associação Polisaúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece. É menos de R$2,50 por dia. Corre, vai lá na Associação Polisaúde. Estou falando aqui com o doutor Humberto Nóbrega, advogado, radialista, com o historiador e empresário Gilvan Rodrigues e também com o engenheiro, empresário Adaildo Francisco. E eu pergunto agora a você, meu querido Gilvan Rodrigues, corrupção é um problema cultural ou de saúde? A gente pode até voltar um pouco mais na história, a gente vê que quando se fala de corrupção, a gente vê que o Brasil já começou a surgir desde o descobrimento, ou seja, desde 1500, que os primeiros desbravadores, como se chama, como se auto-intitulava aqui no Brasil, traziam um monte de porcaria lá da Europa, bugiganga velho, espelho velho, bijuteria velha que não tinha valor de nada, e chegava aqui os índios sem conhecimento de questão de acúmulo primitivo de capital, e trocavam em ouro, e
levavam para a Europa e faturavam muitos e muitos milhões do dinheiro da época, e aqui os índios pegam essas besteiras, quer dizer, já começou a corrupção por aí. Inicialmente, a gente pode ver nem a questão cultural, assim, é cultural porque foi se indo, mas a gente vê uma questão mais social, porque inicialmente eram pequenos casos, aí teve as capitanias hereditárias, teve os governadores gerais, teve os administradores, teve os imperadores do Brasil, depois entrou os presidentes, e a gente viu que só aumentou. Então, no Brasil, a gente não vê muito diferente. Começou de caráter social, depois virou a questão cultural, ou seja, foi passando de geração para geração, só que a gente vê na história que não era tanta corrupção como se a gente vê hoje. Obviamente, antigamente, os meios de comunicação, a mentalidade da sociedade não se pode se comparar com a de hoje, mas a gente vê que parece que não era tão corrupção quanto se tem hoje. E hoje a gente vê que parece que virou um problema de saúde. Parece que a pessoa já nasce, o brasileiro, a sua grande maioria, claro que tem as exceções em toda regra, como a gente sabe que isso existe, parece que o povo já nasce com aquela intuição de ser corrupto. Quer dizer, o cara acha que ser corrupto é assumir um cargo de vereador, de prefeito, de deputado, chegar lá, desviar a verba, pedir propina para votar e aprovar uma determinada lei, pedir uma propina para dar uma obra para uma empresa, para comprar no supermercado, uma livraria, assim, mas corrupção, meu povo, não é só isso, não. A partir do momento dos exemplos que nem no começo do programa que meu amigo Adaildo e Humberto falou, a partir do momento que você fura uma fila, você já é corrupto. A partir do momento que você vende seu voto, aí a corrupção é maior ainda. Agora, é aquela história que eu vou repetir mais uma vez. O povo tem que acabar aquela história que a gente já falou aqui, de vender o voto, porque está precisando de um remédio. Meu povo, esse dinheiro que está vindo é fruto de corrupção, é um dinheiro que é de vocês. Vamos procurar uma pessoa que realmente, políticos, pessoas que estejam realmente enganjadas com o social, com a sociedade, de forma coletiva, porque hoje o povo, esse povo que estão aí, a sua grande maioria, quase na totalidade, só vê o lado pessoal, o lado individualista, que é isso que é interessante, é manter a sociedade individualizada, porque fica fácil de administrar. Porque com a sociedade organizada, esses atos de corrupção que acontecem aí, dias e mais dias, noites e mais noites, situações e mais situações, se a sociedade fosse organizada, isso acabaria. Esse negócio de, que nem a gente já falou aqui, de roubou mais fez. Meu povo, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês estão recebendo 1 litro de leite, se negócio de roubou fez, vocês estão recebendo 2. E esse dinheiro é de vocês, é nosso. Como é que pode um país que se paga tanto imposto, é taxa sobre taxa, daqui um dia você vai pagar uma taxa para você poder pagar taxa, para você poder pagar imposto. Para você sair de casa, daqui você vai ter que pagar imposto. Quer dizer, você paga absurdo de PVA, de seguro, de emplacamento de carro, e as estradas, na boa parte, não funcionam bem, certo? A saúde, você vê que não essas coisas todas, e na maioria dos países, principalmente cidades mais menores. A educação, as escolas não funcionam como deveriam funcionar. Quer dizer, aí eu pergunto, meu povo, então vamos acabar esse negócio, vamos mudar essa filosofia, vamos deixar essa doença de lado, que a corrupção virou uma doença. Vamos acabar, vamos lutar. Se você quer brigar por uma situação, brigue pela sociedade de uma forma coletiva, que não só beneficia mais, porque beneficia muita gente. E se você luta por um lado, o outro luta por outro, e assim um vai lavando a mão do outro, vai se enganjando, e formando uma sociedade sadia, acabar com essa doença que se chama corrupção. Humberto Nóbrega. Olha, Fernando, a sua pergunta foi muito interessante, quando você perguntou se corrupção era cultural ou já era um caso de saúde. Eu acrescento assim, que a corrupção é algo real. Real. A corrupção pega todos os setores de uma sociedade. Eu vou lhe dar um exemplo muito prático dentro da saúde. Um exemplo de corrupção dentro da saúde, muito prático, que a gente até já comentou aqui dele. O ex-governador Ricardo Coutinho é acusado de ter roubado 134 milhões da saúde. Aí eu lhe pergunto, Fernando, professor Gilson e meu amigo Adaildo, quantas pessoas morreram por falta desse dinheiro? Então, se eu tiver de chamar o ex-governador de assassino, eu posso? É só uma pergunta. Então, quantas pessoas morreram nos hospitais por falta desse dinheiro que, segundo o Ministério Público, não Humberto
está dizendo que o ex-governador roubou da Paraíba. Então, quer dizer, aí eu já lhe mostro que a corrupção prejudica a saúde de qualquer país. Quantos e quantos leitos de hospitais foram inventados nessa pandemia com a corrupção? Quantos governadores aqui no Brasil pegou o dinheiro da Covid-19, que veio lá de cima do governo federal, que todo mundo chama de genocida, mandou dinheiro para o Estado, e os governadores, não todos, alguns governadores roubaram esse dinheiro. Quem é genocida? É o que mandou ou o que roubou? Essa é a grande pergunta de corrupção que a gente tem que fazer. Então, a corrupção, ela está na saúde, está na educação. E você vai ver, meu amigo Fernando, no futuro, e o professor pode anotar aí, que muitos casos de corrupção nós vamos ver pela Covid-19, e um deles é na educação. Aí você vai, mas como? Pessoal, quando foi que a gente teve aula? O dinheiro está vindo para os transportes, para as prefeituras, para os estados. Está tendo aula? Para alimentação, está tendo aula? Essa é uma pergunta que está aí. Cadê esse dinheiro que ninguém não tem prefeito, não tem governador explicando o que foi feito com o dinheiro da Covid? Isso também, aí quer dizer que o genocida é o que mandou o dinheiro ou os outros? É só uma pergunta. Não estou dizendo que é ou não é. Então, a corrupção também é um caso de saúde pública no nosso país. Muito bem, doutor Humberto Nóbrega. Agora, o engenheiro Adaildo Francisco, algo a acrescentar? Pois é, claro. Já disseram quase tudo, né? Mas faltou só complementar, Humberto. Cadê o dinheiro que estava aqui, né? Cadê o dinheiro? A Globo faz aquilo, deveria fazer para essas pessoas aí. O caso que você falou de Ricardo Coutinho, eu estava lembrado para falar, mas eu queria citar outro a nível nacional. Eu assisti até um áudio com o Ronaldinho, o Fenômeno, que ele dizia, naquela Copa de 2014, se faz Copa do Mundo com estádio e não com hospitais, né? E Lula também dizia que tinha que fazer a Copa do Mundo. É outro áudio que eu ouvi, Lula falando, dizendo que o Brasil ia crescer lá fora, ia ficar com a imagem boa, bonita, né? Agora eu pergunto, os milhões, né, que gastaram para construir esse estádio de futebol, e eu gosto muito de futebol, né? Quantos hospitais não faltaram, quantas vidas não deixaram de ser salvas, né? Com esse dinheiro aí, e também com o dinheiro que foi mando lá para os países como Venezuela, Cuba, para construir pontes, construir aeroportos, né? E tudo mais, foram bilhões e mais bilhões, Fernando, e isso aí faltou na saúde. Agora, acusar um governo, né, que está mandando dinheiro para os gestores municipais e estaduais, e o genocida, como o Humberto disse, eles acham que é o presidente. É uma hipocrisia sem tamanho. Muito bem, são 18 horas e 32 minutos. Olha, eu quero aproveitar bem vocês, tá? Eu quero aproveitar esse tempinho, nós temos até às 19 horas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou antecipar o segundo intervalo, porque eu vou chamar agora esse intervalo, que é para poder ter mais tempo. Pois não. Posso fazer uma pergunta antes do intervalo, para tu responder depois? Sim. Eu vou só lhe atiçar. A pergunta para os três. Calma. Antes de você fazer a pergunta... Você vai fazer uma para mim. Não, antes, eu acho que... Eu não sei se é, tá? Mas eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para depois do intervalo. Porque, já que a gente está falando de corrupção, né? Eu queria saber de vocês três. Depois do intervalo, nós vamos voltar com essa resposta, tá? Vamos falar agora do nosso querido STF, tá? Isso. Eu quero saber o seguinte, tá? Afinal de contas, o STF, como órgão protetor da Constituição brasileira, isso é o que todos os ministros do STF enchem o peito para dizer: nós somos os protetores da Constituição brasileira. E quando eu falo de STF, é bom que eu deixe bem claro aqui, eu estou sendo bem imparcial, porque aí eu não estou falando de esquerda nem de direita, eu estou falando do STF, tá? E eu quero saber o seguinte, olha só,
Será que o STF tem algum impacto na corrupção brasileira? Humberto Nóbrega, você responde já, depois do nosso intervalo. Voltamos já. Volta. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. As escolas que estavam vazias, mas cheias de saudade, vão voltar a receber os alunos com todos os cuidados necessários. O governo da Paraíba fez o dever de casa e criou o Plano de Educação para Todos em tempos de pandemia, com o uso obrigatório de máscaras, salas respeitando o distanciamento, higienização constante dos ambientes e diversos pontos de apoio com álcool em gel. A educação está presente com segurança nota 10. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso, o que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática, tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, 30 anos. Aqui é fácil comprar. Aqui no Super... O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. São precisamente 18h39. Olha, eu quero falar com você que está pensando naquele medicamento genérico. E genérico você sabe que é Franfarma. Na Franfarma você tem farmacêutico de plantão, o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. Perfumaria, medicamento, suplemento é nesse endereço. Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro de Cajazeiras. 839-9411-6030 ou 99178-3033. Franfarma. Agora veja só, você mulher que está procurando aquela roupa, aquele vestido para aquele evento, o lugar é claro que é Belas Ateliê. Você tá noiva, hein? Tá querendo casar, Belas vai deixar você pronta para entrar na igreja. Ah, Fernando, mas eu tô gestante, não tem problema. Lá em Belas Ateliê também tem roupa para gestante. O Instagram é isso aí, ó, @BelasAteliê, @Erlânia, Samara, toda a equipe Belas, esperando você para lhe deixar cada vez mais bela ou mais belo. Belas Ateliê.
Muito bem, estou aqui com o doutor Humberto Nóbrega, o engenheiro Adaildo Francisco e o historiador Gilvan Rodrigues. Deixei uma perguntinha antes do intervalo. E aí, meu querido Humberto Nóbrega, o que você tem a dizer a respeito do nosso STF? Fernando, antes de responder sobre o STF, eu quero deixar bem claro, né, já tirando a responsabilidade da TV Diário do Sertão e a responsabilidade também do Fernando Antônio, porque se alguém tiver de preso, sou eu. A opinião é minha, por isso que eu vou falar o que eu quero e o que eu penso. A responsabilidade é minha, né, para que a TV não seja penalizada no que eu vou dizer. Por que eu estou dizendo isso? Hoje você não pode dizer que os meninos do Supremo Tribunal Federal são feios. Não pode. Agora, poder roubar o Brasil, você rouba. Pode roubar o Brasil. Agora, dizer que o Supremo Tribunal Federal, os meninos são feios, não pode. Eu acho o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele, para mim, na minha opinião, é um órgão que, se você analisar a Constituição, que ele mesmo protege, é um órgão inconstitucional sua formação, na minha opinião. Porque, veja só, está escrito lá, todo mundo é igual perante a lei. Supremo é diferente. Supremo Tribunal é diferente. Por que é que eu, para entrar como funcionário público, preciso ser concursado, fazer um concurso, passar, e o Supremo Tribunal Federal é escolhido? Então, o Supremo é diferente. Aí muita gente vai dizer, Humberto, mas o Supremo Tribunal Federal se escolhe os melhores. Mentira, não se escolhe os melhores. Tem gente do Supremo Tribunal Federal que tentou fazer curso para juiz e não passou. Então não os melhores. Os melhores são outros, vários lá. Então, quer dizer, não é por capacidade, não é competência. Se escolhe por camaradagem, que é diferente. Eu sou advogado há muitos anos. Eu aprendi na faculdade Uninove de São Paulo que todas as vezes que um juiz vai julgar uma questão e ele tem alguma relação com as partes, ele se julga impedido. Isso está no próprio processo. O juiz que se julgar incompetente no fato de conhecer as partes, ele mesmo diz, opa, eu não posso julgar isso aí. O juiz diz. Todo juiz sabe disso no Brasil, inclusive os senhores ministros. Aí eu pergunto a você, brasileiro, como um ministro que é escolhido por políticos pode julgar político? Ele deveria dizer, eu não posso julgar porque eu ganhei o emprego. Eu não posso julgar. E o nosso Supremo Tribunal é isso. As escolhas são feitas por políticos que futuramente têm, né, o julgamento na mão. Engraçado, cai sempre na mão de quem escolheu ele. Por que será, professor? Por que será, Fernando? Que o cara que anulou as decisões contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro, era militante do PT? É uma coincidência muito grande, porque ele disse anular todas as sentenças. Engraçado que esse mesmo juiz, há muito tempo atrás aí, dizia que a Lava Jato estava totalmente certa. Na calada da noite, o pessoal virou o quê? Curitiba não serve para julgar o presidente. Ficou 4 anos julgando. O Supremo Tribunal Federal é cego, surdo e mudo, porque não viu durante 4 anos Sérgio Moro atuando. Mas na hora exata, no momento exato, um funcionário, porque quem deu emprego foi o PT, é funcionário, ele que julgou. Ele deveria dizer, eu não posso julgar processo que envolva o Partido dos Trabalhadores, porque eu fui nomeado pelo Partido dos Trabalhadores. Todo juiz no Brasil faz isso. Quando alguém pega uma causa
Eu, como juiz, sou amigo do Fernando. Quando chega lá, eu digo, eu não posso advogar. Por quê? Fernando é meu amigo. Isso é normal, Fernando. Na justiça, agora no Supremo Tribunal, não é normal. O Supremo Tribunal Federal abriu um grande precedente nesse país quando fez isso. Tirou a autoridade. Quem julgou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi Sérgio Moro só. Ele passou por muitos juízes que condenaram, muitos. Não foi só 1, 2, 3, não. Foi muitos que os condenaram. E ele foi lá e fez essa manobra, jogou fora a Constituição brasileira e hoje a segurança jurídica não tem. Não existe segurança jurídica num país desse, aonde você condena um cara por corrupção, você vai lá e um cara que ele deu emprego, libera ele futuramente. Então eu acho que o Supremo Tribunal Federal contribui com a corrupção quando a impunidade bate à porta do Supremo. É nesse sentido que eu digo que o Supremo Tribunal presta um desserviço à o nosso país. Outra coisa que eu acho interessante, que o Supremo Tribunal usa a lei de forma diferente. Quer dizer, se você vê o cantor Sérgio Reis, que foi há poucos dias atrás, quase foi intimado e é preso, o outro lá, não sei o quê, Zé Trovão, caçado, preso, porque ele falou mal do Supremo Tribunal Federal. Agora, você vê pessoas falando mal do presidente da República, que é outra entidade, independente se ele presta ou se não presta, se ele é louco, se ele não é louco, ele é presidente da República. Fala mal e ninguém fala nada, porque do presidente da República você pode falar mal o dia todinho, do Supremo não. Por que será isso? Outra coisa que eu acho interessante com relação ao Supremo Tribunal Federal, por isso que eu acho que ele contribui com a tal da corrupção, é que muitos são soltos, principalmente grandes traficantes desse país. A polícia demora anos e anos e anos e anos, prende o cara, gasta-se milhares em termos de dinheiro, o cara solta o cidadão. Quer dizer, um cidadão só manda no país e faz o que quer porque eu sou ministro. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que levar para o Supremo Tribunal Federal pessoas que passem concurso público, para que eu, Humberto Matias Ferreira da Nóbrega, chegando lá, eu digo, eu posso julgar o Fernando Antônio, eu posso julgar o Gilson, eu posso julgar o Adailton. Por quê? Porque eu passei, eu não devo favor para Fernando Antônio. Tem que acabar com isso. Nós precisamos ter um Supremo Tribunal, que eu respeito o Supremo Tribunal Federal. Eu respeito o órgão, não respeito alguns ministros que estão lá. É diferente, o órgão tem que ser respeitado, como também tem que se respeitar o presidente da República. Independente de quem seja, doido, ladrão, qualquer um, o presidente da República tem que ser respeitado nesse país. Para você ter uma ideia, eu tenho áudio, José Disseu dizendo que ministro foi atrás deles, pedindo propina para votar nele, e ele não é preso? José Disseu falou isso em vídeo. Eu tenho um áudio que José Disseu diz: o nosso grande erro foi a facada no Bolsonaro. Admitiu a facada a partir de onde? Cadê? Por que é que se investiga? Por que é que até hoje se abre as contas, o Supremo Tribunal Federal manda abrir as contas de deputado, senador, e não abre as contas de um cara que tentou matar um presidente da República? Por que será isso? Nós temos que responder essas coisas. Agora, vamos passar para meus amigos, eu vou fazer a pergunta para Fernando, para o professor Gilson e para o Adailton. Se eu chegar para vocês três, numa TV diário, que tem uma audiência incrível, se eu chegar e disser assim, sim, Fernando, eu estou dizendo, é uma pergunta, pelo amor de Deus. Fernando, professor Gilson, Adailton, vocês receberam dinheiro, você é ladrão e roubou com a gente. O que vocês fariam comigo? Em termos de, não me matar, né?
Mas o que é que você... Dá vontade, né, Fernando, matar. Mas se eu chegar e disser assim, olha, o Fernando... Primeiro você tem que provar. Recebeu o dinheiro, mas eu estou dizendo, eu tenho que provar, mas como? Aí eu pergunto a vocês, o que vocês fariam comigo nesse país, Brasil? Quem vai? Gilvan, por favor. Completar aqui alguns... Vamos falar com o Supremo. Não, inclusive aqui, eu endosso o que o meu amigo Humberto Nobre disse e vou completar até algumas coisas que eu acho que ele até esqueceu. O ministro Fachin, por exemplo, ele... Não, brincadeira. Existe um vídeo no YouTube mostrando veramente que ele foi... Talvez hoje nem tanto, porque como ele é ministro do Supremo, para não dar tanta bandeira, mas ele foi militante do PT. Ele fez campanha do PT. Fez campanha do PT. E tem uns vídeos no YouTube para ninguém dizer que é mentira, que a gente aqui está inventando. Aí como eu pergunto, como é que ele anula o processo de Lula, dando incapacidade jurídica da 13ª Vara de Curitiba, se ele mesmo, nesse mesmo processo, ele era conhecido como o carrasco da Lava Jato, e ele homologou, certo? Homologou inúmeras decisões desse próprio processo, sentenciou várias pessoas, inclusive essas homologações de alguns processos foram de depoimentos, de devoluções de dinheiro. E como é que simplesmente isso é dar uma tapa na justiça brasileira? Isso é dar uma tapa no cidadão brasileiro. Aí eu pergunto como é que o STF... Eles são o quê? Os deuses do Olimpo, por acaso, eles estão acima da justiça? Não. Eu acredito, como o Humberto disse, que você, qualquer cidadão, independente do cargo que a gente assume, que a gente está postulando no momento, está exercendo, a gente é igual perante a lei. E a Constituição deixa isso bem claro. Agora eu pergunto, qual é o ministro do STF, qual é o ministro do TSE, ou de qualquer instância judiciária brasileira, deputado, senador, presidente, governador, prefeito, que passar embriagado numa blitz da Polícia Federal, esse cara vai ser autuado? Qual é o policial rodoviário que tem coragem de autuar um STF? Nunca que vai acontecer, todo mundo sabe disso. E tantas outras situações, estou dizendo só esse exemplo. Então, eles estão acima da lei, que não pode. Eu entendo que um juiz, ele está na sua lei, quando ele está dentro da sua corte, exercendo a sua função como juiz, fazendo julgamento. Quando ele botou o pé na rua, ele é como qualquer cidadão, ele não podia estar imune, nem inerente a nenhuma lei, a nenhuma linha, nenhum inciso do Código Jurídico Brasileiro, seja qual for a natureza. Mas, infelizmente, no Brasil não acontece bem assim, a gente sabe disso. E respondendo a sua pergunta, eu vou dizer bem o seguinte, eu vou usar o exemplo do ministro Silveira, que ele, na minha concepção, não sou juiz, não sou advogado, conheço pouca lei, mas foi uma prisão de forma irregular. E todo mundo sabe por quê? Porque ele tem mandato parlamentar. Ele não poderia ser preso. E se ele fosse preso, que ele fosse preso, não, se o STF entende que ele cometeu algum crime, na minha entendão, foi um crime de danos morais, de acusação, de injúria, que ele pega um processo, mas que ser preso, não. E, além do mais, foi considerado como um crime hediondo. E até onde eu entendo, que eu vejo falando direto, crime hediondo não tem, como é que diz? Fiança. Não tem fiança. E o ministro, quando prendeu ele pela segunda vez, instituiu uma fiança. Aí eu não entendo mais nada nesse Brasil. Mas você fazia o quê comigo? Eu lhe processaria, porque é o primeiro ponto. Se eu estou se sentindo caluniado por uma coisa que eu não fiz, e mesmo que eu tenha feito, se você não pode provar, eu vou lhe processar. E que você me prove, diante de um juiz, diante de um tribunal, que eu roubei você ou qualquer outra pessoa ou qualquer outra instituição, seja ela pública, privada ou federal, de qualquer natureza. E outra coisa bem interessante que você falou, a questão do concurso público, eu também sou totalmente a favor disso. Porque é uma coisa errada, que eu acho o seguinte, é uma questão moral, um juiz julgar alguém que você nomeou, foi nomeado por aquela pessoa. É imoral, né? Se cria não é que ele não vá ser, digamos assim, ele não vá ser imparcial, mas é uma questão moral. E o juiz devia ter essa moral, como qualquer cidadão deve ter também nisso. Não é só a imparcialidade, é a questão moral. Eu fui nomeado por aquela pessoa. Então, você passa o bastão para outra pessoa,
para a oposição, por exemplo. Mas cadê que não acontece isso, infelizmente? Professor, só te atrapalhar. Recentemente, aqui na Paraíba, alguns desembargadores se julgaram incompetentes para julgar Ricardo Coutinho. Vários. Então, isso é um procedimento de um jurista sério. Eu não tenho, quando eu digo incompetência, não é que não sabe, é porque ele não tem, naquele momento, ele tem medo de ser parcial. Então, era isso que era para ter sido feito quando houve esse negócio lá do Supremo. Não é só com Lula, é para todo mundo, na minha visão. Humberto, né? Gilvan, olha, infelizmente, eu chego a lamentar muito, né, quando um programa desse passa tão rápido. Você vai me prender, não? Rapaz, não, eu também lhe processaria. Com certeza, eu acho que não só nós três, mas qualquer pessoa responderia sim, que iria lhe processar, né? Agora, mas você falasse de longe, de perto, não poderia acontecer outras coisas, né? Pronto, agora eu quero combinar o seguinte, olha, obviamente nós vamos fazer outros programas, tá? Vamos já marcar, depois aqui nos bastidores, já vamos marcar uma nova data para que vocês voltem, porque assunto não falta, tá? E finalmente, graças a Deus, eu encontrei também um trio, tá certo? Porque a conversa que tinha com o Balanço Diário era que era um programa da esquerda, que só vinha gente da esquerda, e eu dizia assim, não, o programa está aberto, mas o problema é que o pessoal da ala da direita, né, não vem, tá certo? Não estou dizendo aqui que eles sejam da ala da direita, não estou dizendo isso, tá? Humberto está dizendo que é Brasil, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muito bom, porque eu já vou estudar aí um grande programa juntando os dois agora, um debate, né? Vamos ver aí, quem sabe, o professor Herbert Melo, Nonato Saraiva, Elisiário Máximo e vocês três aí, ó, né? Vamos fazer aí um programa, né? Mas agora, infelizmente, o horário está estourado. Eu queria o seguinte, meu querido Adaildo Francisco, não errei mais o nome, viu? Adaildo Francisco, que é engenheiro e empresário, agradecer a você pela presença, pela participação. Eu deixo você agora para as suas considerações finais, por favor. Beleza. Mas me dê um minutinho só para eu falar com relação ao STF, que faltou eu. Fica à vontade. Mas já falaram tudo, né? Eu quero apenas dizer e concordar com os colegas com relação ao que falaram sobre o STF. Realmente, eles não estão desempenhando o papel que a gente espera, né? A gente sempre acreditou no STF, mas as pessoas que estão lá, como o Gilvan falou e todos sabemos, 7 foram indicados pela esquerda, né? E eu sempre costumo dizer, Humberto já sabe disso, ele até me respondeu uma vez, que eu digo, a pessoa responder, o professor aí sabe disso. Se o aluno for colocar nota na prova dele, certamente ele vai dar um 10, né? Então, um juiz que é colocado por determinado político é suspeito para julgar aquele próprio juiz. Mas eu queria fazer uma perguntazinha a todos nós, para não pensar que a gente está sendo aqui puxando a sardinha só para um lado. Porque, como o Humberto disse, eu faço questão de dizer, eu sou brasileiro, eu torço pelo Brasil. Não é para político A nem político B, até porque eu já votei 4 vezes em Lula. Mas eu perguntaria, não sei se há mais tempo, Fernando, qual defeito vocês viriam no governo de Bolsonaro? Tem algum defeito? Ele é perfeito, já que... Pronto, né? Agora eu queria fazer o seguinte, olha, essa é uma ótima pergunta, tá? Vamos já marcar depois um outro programa com vocês três novamente e, obviamente, com outra temática, né? E essa pergunta eu prometo fazer no próximo. Beleza. Tá, aí agora vou aproveitar e agradecer a você, a toda a equipe da TV, né, Diário do Sertão, dizer que estaremos, né, sempre à disposição quando for necessário e espero que tenhamos satisfeito aí aos ouvintes, as pessoas que participaram, que nos acompanharam, né? E dizer que o nosso sertão sente-se orgulhoso com a TV Diário do Sertão, né? E tantas outras, né? Nós temos uma TV em Cachoeira, mas a TV Diário do Sertão é destaque. Muito obrigado. Meu querido historiador Gilvan Rodrigues, suas considerações finais, seu boa noite, por favor. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos da equipe da TV Diário, a você, amigo Fernando, mais uma vez abriu espaço para a gente poder, dentro do possível aqui, esclarecer alguns pontos sobre a corrupção no nosso país.
Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com meu amigo Humberto e conhecendo o meu amigo Adaildo. Foi de relevância e importância para todos aqui no programa. Tudo que a gente procurou comentar, eu acho que quero deixar bem claro que eu, pelo menos particularmente, votei em Bolsonaro, também votei em Lula. E a gente diz, mas porque uma hora você vota ou não, outra... Não, é a questão, eu sou um cidadão, eu tenho o direito de escolha, assim como todo mundo tem. Agora, eu tenho minhas opiniões, e as coisas estão acontecendo, eu faço de coisa que não está acontecendo, então eu não vou fazer que nem a grande maioria da sociedade brasileira, que simplesmente fecha os olhos para tudo que está acontecendo. Se eu falo aqui alguma coisa da esquerda, se quiser também dizer alguma coisa que Bolsonaro venha fazer, eu também vou falar. Um assunto que vamos trazer um assunto que fala sobre o governo Bolsonaro, eu vou dizer o que ele faz certo, vou dizer o que ele faz errado da mesma forma. Agora estamos falando aqui hoje sobre a corrupção, então não vem um caso a gente falar sobre isso. E em tudo mais, gostaria de agradecer a todos pela audiência e, dentro do possível, a gente pode deixar voltando aqui falando sobre qualquer outro assunto que vocês queiram. Muito bem. Humberto Nóbrega, meu querido Humberto, por favor, suas considerações finais, seu boa noite. Fernando, muito obrigado mais uma vez pelo convite seu, da TV Diário do Sertão. Muito obrigado aí, Petson e toda a equipe aí, os meninos aí que... Show de bola aí, para que a gente possa fazer esse debate. Muito obrigado também à participação de Adaildo Francisco, professor Gilvan, muito obrigado também. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram e não deixe de participar. Cobre, pessoal, cobre, pergunte. A sua participação é muito importante para a gente que está aqui e para o Fernando também. Quando eu fiz a pergunta para você, Fernando, e para o professor, o que é que vocês fariam, eu só quero lembrar o seguinte: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi acusado por Palocci, dizendo que ele era ladrão, pelos caras da Odebrecht, todos eles pelo Odebrecht. Lula não processou ninguém. Por que será? Essa é a grande pergunta para você ficar para você ficar pensando em casa. Outra coisa, aquele dinheiro todo que foi encontrado, né, que Palocci devolveu mais de 30 milhões de reais para o Supremo Tribunal Federal, como anulou, não serve de prova. Nós tivemos um prejuízo de 2 bilhões. 2 bilhões foi o prejuízo que a gente teve com relação a essa anulação. E outra coisa, o que os esquerdistas falam de manhã, de tarde, de noite, que Lula é inocente, ele não sabe o que é jurídica, não sabe o que é ser jurídico. O Lula não foi inocentado, foi anulado, que é diferente. É diferente. Lula, em momento algum, está lá, nenhum ministro colocou Lula é inocente. Anulou o processo, que é totalmente diferente. Mas eles querem dizer que Lula é inocente. Cada um faz o que quer. Da mesma forma que eu não acredito na inocência do Lula, eu deixo a pergunta para você. Lula é inocente? Sim, Lula entrou agora, a defesa do Lula entrou essa semana com pedido de indenização contra a empresa que fez o triplex. E o triplex não é dele? Como é que ele entrou, professor? Alguém pode me responder depois? Essa é a grande pergunta. Então tá certo. Tem um bocado de pergunta aí para o próximo programa, né? Agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Que tenham aí uma excelente noite, uma ótima semana. E o nosso encontro é amanhã, às 17 horas, com o seu programa Balanço Diário. Tchau, Brasil. Boa noite. Até amanhã. O Sertão agora é